Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Estamos hoje aqui para conversar sobre mais um filósofo importante do século XVIII, na França. Um dos principais representantes do movimento do Iluminismo, também conhecido como Ilustração, o século das luzes. Me refiro a Rousseau. Vocês encontram boa parte dos livros desse filósofo, pelo menos os mais importantes, traduzidos para o português. Não é algo tão difícil assim de você buscar e não são tão caros. E os principais, eu diria que os 4 principais livros que você deva ler, caso você venha se interessar por Rousseau, seriam, não necessariamente nessa ordem, não, mas o Contrato Social, o Emílio, a Nova Heloísa, Discurso sobre a Origem da Desigualdade. Para entender esse filósofo, esses 4 livros seriam fundamentais. Veja, eu tenho até um deles aqui, do Contrato Social. Vocês veem um livrinho fininho. Todos eles, tá, são uma leitura acessível. Mas se você ler em francês, você encontra na Amazon a obra completa do Rousseau, no Electronic Publication, por apenas R$ 4,21. Eu mesmo adquiri uma excelente versão da obra de Rousseau. As obras completas. Obras completas. E vamos lá. O que seria fundamental para o entendimento do pensamento de Rousseau? Vocês já devem ter escutado, talvez, a questão do bom selvagem. Para o Rousseau, o homem em estado de natureza, ele é bom. Quem o corrompe, quem o torna mal, quem cria todas as falsidades que ele vem aprender e posteriormente até fazer, é a sociedade. São as instituições sociais, durante todo um processo de educação, que vem a corromper esse homem, essa mulher, e transformá-lo em algo ruim. O homem em estado de natureza, ele é bom, ele nasce bom. Enquanto ele está no meio da natureza, numa floresta, no meio livre, ele é bom. E Rousseau vai defender, justamente por causa disso, que a educação não ocorra necessariamente dentro de uma instituição fechada, dentro da sociedade. Não, não, não. A educação, pelo menos na primeira infância, vem a ocorrer mais próximo possível da natureza. Esse contato com a natureza, porque é isso que nos faz sermos bons. A religião também. Você tem a religião revelada, essa religião que está presente nos escritos, que você pode ler a Bíblia, você pode ler o Corão. Não, não é isso que o Rousseau prescreve. Ele prescreve que você busque a religião na natureza. E tudo bem, ele é um bom cristão, ele não deixa de ser cristão, ele é uma pessoa religiosa. Mas ele não busca a sua religiosidade nos livros, no que está escrito. Ele busca dentro de si próprio, de dentro para fora. E vai buscar, então, essa religiosidade na natureza, a presença de Deus na natureza. E não somente a religião e a educação ele vai buscar na natureza, mas o próprio conceito de liberdade, que nós podemos dividir em 4 pontos. Porque, veja bem, o que seria você ser livre em natureza? Basicamente é você ter as suas necessidades atendidas. Se você tem as suas necessidades atendidas, é algo bom. Se você não tem as suas necessidades atendidas, é algo ruim. Mas que necessidades são essas e que estão presentes na natureza e estão presentes na liberdade que você consegue na natureza? O que compõe essa liberdade? 4 coisas. Segurança. Porque primeiro eu tenho de me sentir seguro, eu tenho de estar protegido de animais predadores, de situações que coloquem a minha vida em risco. Então a segurança. A segunda coisa é a alimentação. Eu preciso ter algo para beber, para comer, para me sentir bem. Eu preciso de um abrigo, algum lugar que eu possa me proteger, que eu possa dormir, que eu possa relaxar. Então eu preciso ter um abrigo. E, eventualmente, eu vou precisar de um parceiro sexual.
Então, para procriar, para reproduzir. Mas não necessariamente, né, eu vou constituir uma família. Você pode ter contatos ocasionais e continuar sozinho, perambulando pelo mundo. E esta é a sua condição de liberdade. Total aonde? Na natureza. No momento que você passa a viver em sociedade, você não tem mais essa liberdade total. E por quê? Porque no momento que você convive com outras pessoas, você tem que ceder parte da sua liberdade para o convívio social. Não é mais você sozinho que vai determinar o que você vai fazer ou deixar de fazer. Não são somente as suas necessidades básicas que devem ser atendidas. Agora você tem de seguir a vontade popular, a vontade geral. O Rousseau defende que um governo, seja esse uma república, ou seja qual for, que esse governo se dê por meio de assembleias, que as decisões sejam tomadas em assembleias e que seja pela vontade soberana da maioria do povo. Então vejam, vamos entender isso. Hoje nós vivemos no Brasil. No Brasil você tem uma república, você tem uma democracia, mas é uma república representativa. Nós votamos em determinados candidatos que irão representar-nos, que irão defender as nossas ideias, a nossa linha de pensamento, seja essa de direita, seja essa de esquerda, não importa se você é trabalhista, se você a sua linha de pensar, mas você não vai atuar diretamente. Você vai ter um representante no parlamento que há de defender os seus direitos, porque esse representante, teoricamente, ele pensa da mesma forma que você. Então seria uma democracia representativa, uma república onde nós escolheríamos aqueles que nos representam. Rousseau não quer isto. Não, em hipótese alguma. Ele quer que a maioria ela exerça a sua vontade por uma assembleia. Então seria a maioria, nada de representantes, fomos nós mesmos atuar em relação à criação das leis. E falar em leis, aí vai uma diferença fundamental entre o britânico John Locke, que tem a sua ideia também do contrato social, e o Rousseau. Para o Locke, quando nós começamos a viver em sociedade, nós nos submetemos às leis que são escritas, à legislação do país no qual nós vivemos. Então eu cedo a minha liberdade, parte da minha liberdade, dentro de um arcabouço legislativo, seguindo, obedecendo às leis. E é também o que garante a minha liberdade, já que todos são iguais perante a lei. Para Rousseau, não. Isso se dá exatamente aonde? Pela vontade popular, pela a grande maioria, há de, por pressão, ela há de esmagar qualquer oposição. Veja, eu vou me submeter à vontade da maioria, porque a vontade da maioria é a vontade soberana. Não precisa dizer que em 1889, quando há a queda da Bastilha, começa a Revolução Francesa, o Rousseau ele vai ser escolhido pela ala mais radical, que há de ter o seu pensamento em altíssima conta, já que ele não é um mero reformista, ele é um revolucionário. E não só isso. Apesar de em vida Rousseau ter tido seus livros queimados, e ele ter sofrido inclusive alguma perseguição, após 1889, a Revolução Francesa, o Rousseau foi considerado herói nacional. Os seus restos mortais foram desenterrados e foram levados para o panteão dos heróis da França. Ele ganhou uma importância, uma notoriedade muito maior ainda após morto do que em vida. Bem, há também mais uma questão importante. O Rousseau, ele é tido em boa conta ainda hoje pelo pessoal de esquerda. Por quê? Porque o Rousseau, quando ele fala da natureza e da sociedade, ele coloca como o demarcador ali principal, o divisor de águas, a propriedade privada. Em algum momento, alguém teve a ideia, segundo Rousseau, de delimitar um terreno e dizer, isto aqui é meu. E começou
a ter a propriedade privada, a cuidar daquele terreno. E antes, não, era tudo livre. Você poderia fazer uso da natureza, dos frutos, das coisas para comer, para beber, dos animais para caçar, ao seu bel prazer, à sua vontade. No momento que passa a existir a propriedade privada, passa a existir também a sociedade. E como Rousseau tem a sociedade em péssima conta e tem uma péssima opinião sobre a sociedade, ele também terá uma péssima opinião sobre a propriedade privada. Para ele, a origem de todos os males se encontra na propriedade privada. Por isso que o pessoal de esquerda hoje o vê como uma espécie de protótipo do que seria o comunismo. Por favor, ele não pede em momento algum a abolição da propriedade privada. Isso não está no pensamento dele. O que eu estou dizendo é que há uma empatia do pessoal hoje de esquerda pelo pensamento de Rousseau, tá? Em virtude do posicionamento dele, tanto em relação a ele ser contrário a uma democracia representativa e ser favorável à soberania da vontade popular, da esmagadora maioria da população, que se daria por meio de assembleias, tanto também por ele ser contrário à propriedade privada e vê-la como a origem de todos os males. E existe muito mais coisa. Inclusive, justamente por existir mais coisas, eu escrevi esse texto, tá? Rousseau, tá? Quase esquerda, protótipo do que virá. Um textozinho de minha autoria, tá? Interessante, que você encontra, como já sabe, em meus blogs. O blog Ser Escritor e o blog Comportamento Crítico. Para ter um acesso direto aos links, não só para esse texto sobre Rousseau, mas para outros textos, artigos, outros vídeos e também livros. Eu sou autor de vários livros que você pode adquirir, ou no modelo Electronic Publication, ou então no modelo impresso, recebendo pelos correios. Você tem um link direto para cada um dos meus livros no meu site, o doutorsilvério.com. Funciona como uma plataforma. Você procura o menu ali no site e a partir do menu você vai tendo link para tudo, inclusive para o meu currículo na plataforma Lattes. Então, doutorsilvério.com, eu convido vocês a visitarem, como também convido para ler esse texto. E Rousseau, mas acrescentar, como outros filósofos do século XVIII, na França, no movimento da Ilustração, ele não possui um sistema e também se mostra contrário a sistemas em filosofia. Como já expliquei em outro vídeo, quando eu falo de sistema, eu me refiro a uma filosofia que procura buscar uma estrutura, tá? Apresentar uma estrutura formada do que seja o conhecimento. Seja, por exemplo, o Descartes seria um exemplo de um filósofo que possui um sistema, o Spinoza também, o Leibniz, o Kant e vários outros. Tem toda uma estrutura, como se fosse um prédio filosófico que você tem, desde as fundações até os últimos andares. E esses filósofos franceses da Ilustração, eles apresentam ideias, são muito combativos, eles têm ideias que defendem, são ideias muito interessantes, eles tocam constantemente na questão da liberdade, nas reformas sociais, mas eles são contrários à elaboração de um sistema filosófico. Deixe-me ver, em linhas gerais, é basicamente isso que eu gostaria de falar sobre o Rousseau, tá? Incentivar a leitura. A leitura de filosofia é uma leitura muito bacana, enriquecedora para as nossas vidas. Ela nos faz pensar na vida de modo mais crítico e abrangente. E é uma leitura que não se trata de uma leitura difícil. Você mesmo pode ler e pode tirar suas próprias conclusões. Mas, a princípio, vá primeiro no meu texto e depois os livros que eu citei. Você sempre pode retornar ao vídeo para ver novamente a lista dos livros. E se ler em francês, a minha recomendação é a obra completa da Arvença Edições. Tá? Baratinho, R$ 4,21. Tá? Então é isso, meus amigos. Olha, muito obrigado pela presença. Dá uma curtida aí, se inscreva no canal,
E nós nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!